Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Nos últimos anos, a questão da segurança pública passou a ser considerada um problema fundamental e o principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. As soluções para esse problema, embora não dependam exclusivamente das instituições da justiça, particularmente da justiça criminal, tampouco delas se afastam. Não basta aplicar as sanções, é preciso cuidar também do seu cumprimento, para que atinjam as finalidades de ressocialização e, afinal, de redução da criminalidade, que é o que todos nós esperamos, né? Hoje vamos tratar desse aspecto da justiça criminal, que é a execução penal, conversando com Andressa Duarte Cansado, promotora de justiça, titular da Promotoria de Execução Penal e atualmente coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Execução Penal do Ministério Público do Rio de Janeiro. Boa tarde, Andressa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista pedindo a você para nos contextualizar, dizendo, explicando, né, para os nossos ouvintes o que é execução penal, quais são os incidentes que podem acontecer nesse momento do processo e os benefícios que podem ser concedidos ao réu nesse momento. Tá. Bom, boa tarde. Eu que agradeço muito o convite, a gentileza. Estou muito honrada de estar aqui com você, né, uma colega de tantos anos, né, que já tem esse know-how, inclusive jornalístico. Muito obrigada. Bom, o que é a execução penal? Que, na verdade, as pessoas não entendem muito bem o contexto, né, muitas vezes, até porque é uma matéria, até mesmo para quem é do direito, é uma matéria, às vezes, desconhecida. Sim, né? Muito específica. Muito né? específica. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, quando a gente vê algum incidente na rua, um assalto, uma situação complicada criminal, ou um falecimento de alguém, um homicídio, algum delito. Esse delito ele é investigado naturalmente pela polícia, né, pelo próprio Ministério Público em parceria com a polícia. Depois, isso muitas vezes gera um processo, que aí é uma ação penal, que é distribuída a um juízo de conhecimento, como a gente chama, né? E aí esse juízo de conhecimento pode ser, por exemplo, o juízo do tribunal do júri, ou pode ser o juízo criminal, propriamente dito, uma vara criminal. E aí, nesse processo, é feita uma avaliação se realmente aquela pessoa, de fato, praticou aquele delito. E aí, posteriormente, isso pode levar ou não a uma condenação. Quando isso leva a uma condenação, a gente tem ali um juiz de direito dizendo que aquela pessoa, de fato, praticou aquele delito e por essa razão ela está condenada a uma pena, por exemplo, privativa de liberdade, né, que é uma pena de reclusão, como a gente diz, né? Uma pena de prisão, efetivamente. Essa condenação ela vai para o juízo da execução penal. E aí que começa o trabalho da execução propriamente dito. Quando você tem uma condenação. Não, Heloísa, que essa condenação não possa ser também uma pena, por exemplo, restritiva de direito. Mas eu preciso de uma condenação para começar o trabalho da execução penal. Na verdade, a execução, ela vai tratar, ela é como se fosse assim, é um título executivo que você vai cumprir perante um outro juízo diverso do juízo da condenação. Ah, sim. Então são duas varas separadas, né? Isso é importante pontuar. Perfeito, é uma vara separada. Promotores também, né? O caso e depois o da execução. Perfeito. E aí você tem um juízo, que é um juízo da execução penal, uma vara de execução penal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma única vara de execução penal, isso é uma coisa muito diferente. Famosa VEP. Isso. E agora a gente tem também a VPEMA, que é a vara também que trata dessas questões das penas restritivas de direito, por exemplo, e medidas de segurança, tá? Como exemplo também para o nosso ouvinte. Então, o que você tem aí? Você tem um outro juízo diferente. E o que esse juízo e os promotores vão fazer nesses casos? A gente vai olhar o cumprimento da pena por aquela pessoa que foi condenada. E nesse sentido, você é também, o promotor, ele não é parte somente no processo de execução. Isso é uma coisa muito interessante que as pessoas também não se dão conta. O promotor, ele é também um fiscal daquela execução, no sentido, em todos os sentidos. Então, por exemplo, se existe realmente já um prazo, que a pessoa, a partir do momento que ela começa a cumprir a pena, surgem prazos para benefícios, que são os benefícios expostos na Lei de Execuções Penais, por exemplo. Então, você já começa a avaliar se aquele preso vem cumprindo aquela pena de forma correta, se ele tem um bom comportamento dentro da unidade prisional, se ele preenche determinados requisitos objetivos e subjetivos, o que, por exemplo, viabiliza um livramento condicional. Né? Então, o que acontece na execução nem sempre é o que o juiz
da vara criminal determinou na sentença condenatória, né? Pode haver modificações na execução da pena, é isso? Não, mais ou menos, porque olha só, o que o juiz mandou a gente vai cumprir exatamente, só que ele determina uma pena, vamos supor 10 anos, mas se eu tenho uma lei de execuções penais que me diz que aquele preso cumprindo metade daquele tempo de pena de forma regular ou preenchendo determinados requisitos, aí ele tem direito a um benefício legal. Então não é que isso não é que a pena do juiz criminal altere. Na verdade, ela sofre não, ela continua a mesma, mas existem benefícios que podem interferir naquela decisão. E esses benefícios, na verdade, é que as pessoas não deixam de dar conta. Muitas vezes há um movimento até da sociedade no sentido de aumentar as penas, no sentido de querer prisões mais longas para determinados delitos. Só que o que realmente, vamos dizer assim, manda, na minha humilde visão, às vezes não é exatamente a pena que aquela pessoa pode ser condenada, mas é a pena da forma como está sendo gerida na área de execução penal. Daí a importância da lei de execuções penais e a importância desse conhecimento para o público de uma forma em geral, mas especialmente para os alunos de direito, para as pessoas que têm um entendimento na área jurídica, né? Porque a execução, como você mesmo entendeu, ela acaba por interferir, de certa forma, nas decisões anteriores. Sim. É isso. E você mencionou essa outra vara especializada, então hoje há realmente uma priorização, a gente pode dizer isso, né, das penas alternativas ou restritivas de direitos. Então explica um pouco para nós o que é isso, né? Como é que se dá a execução dessas penas segundo determinados modelos? Então, hoje o entendimento é esse mesmo. Há uma visão, no sentido de que é muito difícil, existe a ressocialização dentro das unidades, existe uma tentativa de ressocialização dos egressos, que a gente chama que são esses internos que saem do sistema. Existe. Mas claro que a gente percebe que outros tipos de pena podem ser mais interessantes em determinados casos. E aí a importância de separar, vamos dizer assim, uma linguagem vulgar, o joio do trigo. Então é importante que a gente tenha uma visão daquela pessoa, uma individualização dessa pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, essa individualização, ela é feita até pelo juízo criminal, que aplica uma condenação numa pena restritiva de direito, que seria o quê? Por exemplo, a participação num determinado curso, por exemplo, para quem tem algum tipo de dependência química, num curso que a pessoa possa entender isso de uma forma mais consciente e tentar evitar que aquela pessoa continue numa drogadição, né, numa situação de vício. Isso é um exemplo. Antigamente existia, a gente chamava limitação de final de semana, mas hoje em dia tá menos recorrente, no sentido da pessoa, durante aquele final de semana, ficar ali ouvindo o curso, participando de palestras e tudo, de conscientização daquilo que foi feito. Existem também penas restritivas no sentido de uma retribuição, por exemplo, de cestas básicas ou de alguma coisa que tenha... Na verdade, é sempre bom que essa pena restritiva de direito tenha alguma situação específica relacionada com aquele delito que a pessoa praticou. Então, às vezes, se é um delito mais simples, que ela tenha consciência de que, embora ela tenha feito um furto, eventualmente que ela contribua para uma instituição muito carente, que aí aquela pessoa possa ter um retorno até pessoal, no sentido de que ela, embora esteja cumprindo uma pena restritiva de direito, ela está vendo que o movimento que ela fez do cumprimento dessa pena é um movimento que está ajudando uma pessoa que estaria numa situação pior do que aquela fez quando praticou o delito. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Então, a fiscalização diz, quer dizer, pode não haver um cumprimento rigoroso, né? Quer dizer, o juiz determina a pena restritiva e aí vai para a execução e a pessoa pode não cumprir exatamente como determinado. Como no caso da pena de prisão, até a gente poderia abordar esse assunto, pode haver uma fuga, né? E aí é o promotor da execução que atua nesses casos? Sim, na verdade é assim. Quando há uma fuga, por exemplo, no sistema prisional, porque existem algumas saídas, são diversos os benefícios da lei. Como o nosso tempo é curto, não daria para eu explicar todos. Mas, por exemplo, quando a pessoa reprogride para um regime chamado aberto, hoje em dia, ela fica num regime domiciliar, fica em casa, na verdade, porque a gente não tem um ambiente adequado para que essa pessoa esteja num regime aberto. No passado, existia a casa de albergado,
também com cursos e com uma tentativa também de inclusão no mercado de trabalho. Mas hoje em dia, como a gente não tem mais esse espaço, o que acontece? As pessoas muitas vezes vão para a própria casa, às vezes com monitoramento eletrônico, às vezes não. Aí depende de cada caso, é feita uma avaliação pelo promotor de justiça e pelo juiz da vara de execuções penais, para ver se essa pessoa tem condição ou não de ficar em casa. Mas veja, além desse benefício, existe, por exemplo, uma saída, que é a famosa saidinha que todo mundo tanto fala. Essa saída, ela acontece em determinados momentos. Por exemplo, na Páscoa, o juiz, diante de cumprimento de determinados requisitos, como eu falei, e aí tem que ser uma análise de cada caso, né? Ele possibilita essa saída desse preso, que muitas vezes não retorna à unidade. Aí também, nesse sentido, o promotor deverá atuar. De que forma? Ora, não só pedindo uma regressão do regime dele, que ele deixa de ter aquela benesse tanto da saída, como ele também regride para um regime mais gravoso, que seria, por exemplo, um regime fechado, que ele não tem o direito àquela saída. Ou seja, ele mostrou que ele não tinha responsabilidade e o discernimento ainda necessário, uma maturidade mesmo para o cumprimento da pena naquele regime mais brando, e aí ele retorna para um regime mais duro. Isso também é uma obrigação do promotor de justiça, como parte, isso, e como fiscal daquele processo, né? Fiscal da legalidade daquele processo. Mas no caso da pena alternativa, pode haver um agravamento da situação também, se ele não cumpre, o réu não cumpre a pena como imposta? Ótima pergunta. Pode. Da mesma forma que acontece, a pena ela é substituída, na verdade. Então, há uma substituição da pena privativa de liberdade por essa restritiva de direito. Caso ele não cumpra, ele pode ter uma conversão dessa pena restritiva de direito para uma pena privativa de liberdade. Aí ele deixa de ter aquela benesse que é ainda maior, de participar de um curso, de fazer uma doação de cesta básica, ou de prestar um serviço à comunidade, que também acontece, que eu esqueci de falar, né? Pode ter uma prestação de serviço à comunidade que é muito importante, e aí ele vai ser, em tese, encarcerado, quer dizer, o que é ruim, né? O que não é bom para ninguém, nem para ele, na medida do cumprimento da pena, quanto também para a sociedade, porque o que a gente espera é que haja uma melhora, né, uma conscientização dessa pessoa daquilo que ela praticou. Também a gente não pode fechar os olhos que não é correto que ela fique impune, né, e que ela não pratique, que ela, enfim, deixe de cumprir aquilo que foi determinado pelo juiz. Então a gente entende que precisa realmente ter uma regressão ou uma conversão dessa pena em privativa de liberdade. Sim. E você está tocando num assunto que eu também queria trazer, que é a questão do desencarceramento, né? Se fala muito disso, eu mencionei há pouco essa priorização das penas alternativas. É verdade que o Brasil tem uma superpopulação carcerária, né? A gente já discutiu isso aqui no programa. O desencarceramento é uma política, né? Eu queria saber de você se é uma política da instituição ou não, na sua opinião, não é papel do Ministério Público atuar nesse sentido. Quer dizer, há a fiscalização, como você está dizendo, de acordo com a lei de execuções penais, mas existe uma preocupação em esvaziar esses estabelecimentos prisionais? Sim. Olha, o que a gente vem observando ao longo dos anos, por incrível que pareça, o estado do Rio de Janeiro não é um estado que está encarcerando tanto como costuma se dizer. Eu não estou dizendo que as condições das unidades sejam boas, que são assuntos totalmente distintos, né? Mas entenda, por que eu estou dizendo isso com tranquilidade? Porque hoje você tem cerca, e aí eu não vou te dizer um número preciso, mas vou te dizer aproximado, 46 mil pessoas encarceradas. E eu posso te dizer que há 10 anos atrás a gente tinha 55 mil. O que significa isso? Significa que ao longo do tempo nós estamos encarcerando menos. E nós estamos no sentido de que todas as instituições, todos os operadores do direito, de uma forma geral, vêm buscando uma conscientização de um encarceramento com mais... como é que eu posso te explicar? Com mais consciência mesmo. Então, o próprio promotor de justiça nem sempre pede a prisão. O próprio juiz nem sempre decide por essa prisão. Então, o que está acontecendo? Há sim um movimento de desencarceramento, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, eu posso te dizer, porque é visível pelos números que estão aí postos, né? Se a gente tem hoje 46, a população aumentou, e eu tinha 55 mil no passado, isso aí já mostra que há uma tendência a esse desencarceramento. Aí você tem que lembrar de 2 institutos. Primeiro, essa questão das penas alternativas de uma forma geral.
Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, do próprio monitoramento eletrônico, que não existia. Então, ele é uma forma de desencarceramento, na medida em que a pessoa, embora esteja com uma limitação da liberdade dela, porque ela tem uma tornozeleira eletrônica, ela não está efetivamente dentro da cadeia, que há uma diferença, né? É uma privação menor de liberdade, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que você tem um viés agora de uma política no sentido de que você percebe a dificuldade que você tem para ressocializar, reintegrar aquela pessoa que está numa unidade que ainda não é uma unidade da forma como deveria ser. Mas o que eu queria dizer a você é que, embora a gente tenha essa política do desencarceramento, ela não pode ser vista como uma coisa generalizada para todas as pessoas. E é isso que eu vou repetir, separar o joio do trigo. Existem pessoas, né, que foram presas, réus, que são reincidentes, que são réus realmente perigosos, que fazem parte de organização criminosas, e nesse sentido essas pessoas de fato precisam estar encarceradas. A gente ainda não conseguiu achar um outro mecanismo, né, que seja mais eficiente do que esse, no sentido de que a liberdade dela tem que ser sopesada com os direitos de toda uma população no entorno. Então, se é uma pessoa que realmente se verificou que tem uma periculosidade muito grande e que é uma pessoa reincidente ou que faz parte de uma criminalidade organizada, ela não pode estar em convívio com os demais. Então, a liberdade dela passa a ser segundo plano, em detrimento da própria liberdade da circulação das pessoas que estão no entorno, que somos todos nós. Claro. Mas esses números realmente são menores do que está no imaginário das pessoas, porque eu acho que tem uma divulgação talvez exagerada dessa outra visão. E o episódio que eu mencionei, eu fui conferir aqui, o episódio 52, o Ministério Público na Jurisdição Penal, com a promotora Somane Cerruti. Ela falou sobre isso, então quem não ouviu, vai lá conferir, que é bastante interessante e conversa, né, com isso, com o assunto que nós estamos tratando hoje. E eu nem tive a oportunidade de ver, que pena, então, vou assistir. Agora você vai ouvir o programa. Mas então, quero trazer um outro assunto que você também já tocou, que são as condições, né, dos presídios, dos estabelecimentos prisionais no estado do Rio de Janeiro. Atribuição do Ministério Público, né, sua missão institucional está relacionada a isso, a fiscalização, né, desses estabelecimentos. Então, eu queria saber como é que é feito esse trabalho. É o promotor da execução penal que faz isso? E em caso afirmativo, ele que toma medidas se essas condições não são adequadas, ou enfim, medidas tentando mitigar essa situação? Como é que isso acontece? Bom, primeiro o Ministério Público sim fiscaliza as unidades prisionais e vem fiscalizando há muitos anos, tá? E essa fiscalização, ela é feita por diversos promotores de justiça. Só que entenda, a fiscalização que o promotor de execução faz, promotor criminal e eventualmente promotor também da central de inquérito, que é um promotor que faz a investigação, todos nós vamos até as unidades. Mas é uma fiscalização diferente da fiscalização com viés da tutela coletiva. Então, você tem dois tipos de fiscalização diversas no sistema hoje. Pelo tá? Ministério Público. Pelo Ministério Público. Juiz, a defensoria, né? Diversos órgãos, a própria OAB. Então, assim, diversos órgãos fazem a fiscalização das unidades. Mas o promotor de justiça de execução, ele cuida mais do quê? Dos processos de execução, desses benefícios que eu lhe falei, ou mesmo quando há uma fuga e ele precisa tomar uma medida mais drástica no sentido de pedir a prisão daquela pessoa. Eventualmente até tem que entrar com recurso, cuida também de transferências dos presos. Então são assuntos muito delicados e muito voltados para o processo individualmente. Já a questão da tutela coletiva, que é essa questão de como está uma unidade, como está a comida dessa unidade, essa unidade ela tem uma aeração suficiente para aquela pessoa estar ali dentro? Essa unidade tem algum tipo de atividade laborativa ou não? Essa unidade tem algum culto religioso? Que são coisas de tutela coletiva ou de saúde, também verificação se tem médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo. Isso tudo é avaliado pelas promotorias de tutela. Aí já é um outro tipo de promotor, é um promotor que trabalha com o coletivo. Coletivo carcerário, sim, mas coletivo. Então, aí você tem uma separação, uma diferença dessa fiscalização. E antigamente existia até uma certa dúvida em relação a essa fiscalização. Mas agora já está sendo, ainda não está totalmente pacificado, mas está praticamente pacificado, que a promotoria de tutela faz a fiscalização nesse viés de tutela, obviamente, inclusive preenchendo um determinado relatório,
e esse relatório, um relatório até apresentado e recomendado pelo CNMP, que é o nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Para quê? Para que esteja tudo lá por escrito. Quantos presos tem, mas não só isso. Quais são as condições dele, quais são as condições de fornecimento de água, se ele realmente tem um banho de sol, como a gente chama, se ele vai alguma hora para a área externa, se tem algum tipo de escola, se tem saúde. Isso tudo é cuidado e fiscalizado pela Promotoria de Tutela Coletiva, que não é a Promotoria de Execução propriamente dita. Entendi. Então, deu para entender? E essas visitas, então, são periódicas, né? Isso eu imagino também que exatamente. Afinado com a atuação dos promotores de execução penal, penso eu. E você trouxe aqui também um outro assunto que eu quero levantar, que eu quero tratar, que é a questão do controle desses estabelecimentos pelas facções criminosas, né? Esse é um problema aqui também muito noticiado. Então eu queria saber de você se o Ministério Público está enfrentando esse problema, de que maneira, né? Como é que pode ser de alguma maneira mitigado ou resolvido isso? Eu vou até falar uma palavra um pouquinho diferente, porque assim, a gente pode dizer, não é que a facção controle a unidade, mas é que a facção, né, na verdade, existem unidades que são alocados internos de uma determinada facção. Então, por exemplo, você tem em Jericinó, que é o complexo de Jericinó, diversas unidades. Então, há uma preferência para a colocação de determinado interno numa unidade XYZ de acordo com aquela facção a que ele pertence. Porque ele pode, num primeiro momento, e isso até é interessante que você saiba, que todos os nossos ouvintes saibam, existe, quando há uma prisão, essas pessoas são dirigidas a uma unidade que no momento é o Frederico Marques, uma unidade que a gente chama de primeira entrada, de triagem. Né? De triagem. Sim. E essa unidade, esse preso já é verificado, é perguntado para ele se ele faz parte de alguma facção ou não. Ele se declara. Ele se declara ou não de alguma facção, exato. E aí há uma triagem, também essa unidade do Frederico Marques é uma unidade que inclusive melhorou muito dos últimos anos para cá, porque agora a gente tem como se fosse o observatório que a Lei de Execuções Penais coloca. Então, ele faz uma avaliação com psicólogo, com médico, é feita uma verificação também do próprio corpo dele, se ele sofreu algum tipo de agressão ou não. Também tem onde está ao lado as audiências de custódia. Então, há toda uma verificação dessa triagem. Aí, se ele se declara de alguma unidade, alguma facção, ele vai para determinada unidade. Agora, de fato, eu entendi a sua pergunta. É que eu acho que ela vai além, né, Heloísa? O que você quis dizer a facção criminosa, como é que a gente faz com essa situação, né? E aí eu vou te dizer que há todo tipo de entendimento. Há um entendimento de várias pessoas no sentido de que tem que ser mantida essa situação de o preso se identificando com uma determinada facção, ele vai para aquela unidade. Para evitar o conflito. Para evitar um conflito, para evitar um massacre, para evitar que haja algum tipo de rebelião ou uma situação até de morte em grau maior. Preservando a vida do preso, que é dever do Estado, né? Exatamente. Segurar. Exato, que o Estado, inclusive, teria até mais condições de fazer essa prevenção, estando aquele interno na unidade que ele se declarou. E há também um outro lado. Tem gente que entende que isso não deveria existir. Que não deveria existir. E aí esse monitoramento. Porque assim, que não deveria existir uma divisão de que uma unidade seja de uma determinada facção ou não. Que, na verdade, colocasse aquela pessoa de acordo com as condições dela, por exemplo, sendo primário ou não, sendo jovem ou não. Há até uma divisão, por exemplo, a gente tem unidade que é voltada para idoso, voltada com pessoas que têm algum tipo de deficiência, existe isso. Mas seria uma divisão voltada para esse aspecto individualizado, sem eventual ligação com facção. E tem gente que entende dessa forma, até porque, e aí é um dado interessante para ficar para reflexão, porque eu mesma te confesso que estando quase há 20 anos eu estou em execução penal, eu mesma fico, ora tendente para um lado, fico em dúvida, ora tendente para o outro. Mas olha que coisa interessante para a gente refletir até de repente para um outro bate-papo. As unidades femininas não têm essa divisão. Eu ia te perguntar sobre as mulheres. Porque olha que loucura. Você tem ali uma unidade do Talavera Bruce, em que você tem diversas internas lá dentro, e se eventualmente são vinculadas ou não a determinada facção ou não, elas estão ali, têm um bom convívio. O que não é muito aceito, por exemplo, é uma interna eventualmente que matou um filho. Você veja como é uma situação diferente. Então,
são universos muito peculiares. O da mulher é um universo diferente. As internas costumam, não tem esse problema com relação a nenhum tipo de vinculação de facção, ou até tem, mas é um menor grau. Mas o que, vamos dizer assim, numa linguagem bem vulgar, né, o que pega para uma mulher é que a outra tenha matado, por exemplo, ou torturado uma criança. Elas não aceitam esse tipo de mulher dentro do coletivo. Existe uma ética, né? Existe uma ética dentro do... E aí essa fica isolada? Ela fica num outro lugar. As presas que, em geral, não podem conviver com o coletivo, ou são colocadas ali, normalmente são colocadas ali a pedido, mas muitas vezes até a própria diretoria da unidade, percebendo que há um grande conflito, pergunta, olha, é melhor tirar, para que não haja um risco. Um risco não é nem de vida, mas um risco de haver algum tipo de lesão, ou um tipo também... Eu não diria, a palavra bullying não seria correta dentro de uma unidade prisional, mas assim, algum tipo de fala ruim das outras internas em relação àquela, entendeu? E quando são mães ou estão grávidas, como é que é o tratamento delas? Então, isso é uma coisa positiva. Olha que boa pergunta agora. Isso é uma coisa que a gente fica feliz de poder falar. A unidade materno-infantil do sistema do Rio de Janeiro, ela é referência, tá? Para os outros estados, inclusive. É uma unidade que as internas que estão grávidas, né, que até o momento também elas ficam na amamentação todo esse período com os bebês nessa unidade, que fica ao lado da unidade Talavera Bruce. Então, pelo menos com relação a essas mulheres gestantes, a gente tem aí um encarceramento de uma forma mais branda, mais humanizado. E tem um local que fica aberto, não é cela fechada, são salas onde tem uma cama com um bercinho do lado, tem uma área para as crianças, e eu acho que isso faz com que elas também tenham uma vontade de estar melhor. A criança faz um vínculo tão maravilhoso com aquela mãe que muitas vezes elas são a chance daquela mãe, inclusive, sair daquele vício de eventualmente praticar um novo delito quando saiam da unidade, porque elas têm aquele viés de cuidar da criança. Andresa, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o programa. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Siga o nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. E se você gostou, nos avalie e mande seu comentário. Amperge convida, com Heloísa Carpena.